Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar aqui o nosso estudo bíblico, né? Estamos estudando o livro de Apocalipse. Esse livro que foi escrito pelo apóstolo João, né? Que foi inspirado por Deus. Apocalipse que significa revelação, né? Jesus revelou para João as coisas que iriam acontecer nos últimos dias, no final dos tempos, né? Então, Apocalipse é um livro profético, é um livro glorioso e aqueles que leem são abençoados, né? É um livro que traz conforto para a igreja, né? Em meio a tantos sofrimentos, tribulações, injustiças que nós passamos, temos a certeza da vida eterna, temos a certeza do juízo de Deus, da justiça que Deus fará na vida dos seus escolhidos, tá? Já estamos estudando o capítulo 7 de Apocalipse. Se você não viu os vídeos anteriores, eu te aconselho se inscrever no meu canal e acessar ali a playlist que diz Estudo do Apocalipse. Ali tem desde o capítulo 1, versículo por versículo, tá? Para que você possa ter o entendimento completo em ordem cronológica. Porque se você pega um vídeo e mais assim, aleatório, talvez você não consiga ter uma compreensão mais perfeita do texto sagrado. Por isso é aconselhado vídeo por vídeo, né? Como uma série, para que você tenha um entendimento melhor da palavra de Deus, tá bom? Então, dito isto, no vídeo passado nós falamos sobre os 144 mil selados de Israel, e hoje nós vamos falar sobre a visão dos glorificados, essa visão do apóstolo João. Mas antes, vamos orar, vamos pedir ao Espírito Santo que nos ilumine, que tenha misericórdia, que através dessa palavra sejamos todos abençoados, tá? Também é importante que você tenha aí a sua Bíblia aberta, Apocalipse capítulo 7, hoje vamos no versículo 9, tá bom? Senhor nosso Deus, nosso Pai celestial, é um privilégio, meu Deus, poder estar nesse momento falando contigo, lendo a tua palavra e compreendendo aquilo que o Senhor tem preparado para nós, para toda a eternidade, meu Pai. Louvado seja o Senhor, glorificado seja o teu nome, porque o Senhor nos escolheu. O Senhor nos escolheu, meu Pai. Te peço, então, a tua misericórdia, a tua compaixão, que o Senhor perdoe os nossos pecados, nossas falhas, porque diante de ti somos sujos, meu Pai. Porque somente através mesmo do Senhor Jesus que o Senhor pode nos ver purificados, porque o sangue dele nos limpa e nos purifica. Porque as nossas obras são como trapo de imundícia, meu Pai. São como trapo de imundícia, como diz a tua palavra. Então, somente o teu Espírito pode nos moldar. Senhor, vem agora, eu te peço, meu Deus. Me dá sabedoria para ler o texto, explicar o texto, e todas as pessoas também que vão ver esse vídeo, escutar a tua palavra, recebo a graça de um entendimento da tua palavra. É o que eu te peço, meu Deus, que de alguma forma o Senhor possa usar esse trabalho para a honra e para a glória do teu santo e glorioso nome, em o nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Amém. Queridos, então vamos aqui a Apocalipse capítulo 7, versículo 9, né? João, ele diz assim: depois destas coisas. Depois de que coisas? Depois da visão, que ele vai ter várias visões, né? João é levado em espírito para os céus, né? Para o futuro, e Jesus mostra para ele o futuro. Coisas que ainda não aconteceram e irão acontecer. Então Deus vai mostrando várias visões, vários trechos, várias etapas das coisas que irão acontecer. Então, quando ele diz aqui, depois destas coisas, ele se refere à última visão, que foi a dos 144 mil
selados de Israel, que vão pregar o evangelho durante a grande tribulação, tá? No vídeo anterior a gente falou sobre isso, tá? Então ele diz aqui, depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia contar, tá? De todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas, com ramos de palmeira nas mãos, e clamavam com voz forte, dizendo: ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e diante do trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém, o louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graça, a honra, o poder e a força sejam ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra e me perguntou: quem são estes? E de onde vieram estes que estão vestidos de branco? Respondi: o Senhor sabe. Então ele me disse: estes são os que vêm da grande tribulação, que lavaram suas vestes e alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o adoram de dia e de noite no seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem qualquer outro calor forte, pois o Cordeiro que está em meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima, tá? Então esse é o texto que nós vamos estudar hoje. Vamos ler mais especificamente versículo por versículo, vamos vendo aqui, entendendo as coisas que vão acontecer. Então, o que está acontecendo aqui? João foi levado para o futuro e ele viu um acontecimento, né? Sabemos que ele está falando aqui do período da grande tribulação. Quando será a grande tribulação? Nós já estamos vivendo a grande tribulação descrita aqui no Apocalipse? A resposta é não, né? O que nós vivemos e que todos os cristãos em todas as épocas, todo o povo de Deus em todas as épocas, inclusive o povo de Israel, né? O que acontece? Nós observamos que sempre o povo de Deus sofreu, passou por lutas, tribulações, escravidão, guerras, perseguição, humilhação, morte, né? A igreja foi perseguida, os cristãos eram assassinados, né? Perseguida pelos seus inimigos, pelos fariseus, pelas seitas, pelo Império Romano, né? Foram queimados, foram dilacerados, foram apedrejados, foram decapitados, enfim, sofreram fome, sede, todo tipo de sofrimento. Só que tudo que a igreja, tudo que o povo de Deus sofreu até hoje, e vai continuar sofrendo nos próximos dias, não se compara com o período da grande tribulação que virá sobre este mundo, que será de 7 anos. Ou seja, esses 7 anos vão ser os piores anos da face da terra, aonde a raça humana, a criação, sofrerá o que nunca sofreu. Como vimos aí nos livros anteriores, né? Com o cavalo
branco, com o cavalo vermelho, com o cavalo amarelo, com o cavalo preto, né? Onde o Apocalipse nos mostra que será assim, catástrofes, cataclismas, guerras, fome, miséria, sofrimento em uma escala que nunca antes o ser humano viu. E isso irá acontecer, né, no futuro. Acreditamos que o próximo acontecimento antes dessa grande tribulação será o arrebatamento da igreja. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nos mostra que Jesus parará nas nuvens, no ar, e arrebatará a igreja, ou seja, aqueles crentes, aqueles cristãos, né, que morreram crendo em Jesus ressuscitarão, e os que estiverem vivos serão levados vivos, né, serão arrebatados vivos e terão, então, os seus corpos transformados, certo? Então, a igreja estará no céu após antes da grande tribulação. A igreja, então, já estará com Jesus no céu, na glória, né? Com seus corpos glorificados, certo? Ressuscitados, tá bom? E aí sim vai começar o período da grande tribulação, que nós já falamos. E quem vai estar nesse mundo? Todos aqueles que não foram crentes, que não foram cristãos, que não foram fiéis. Vai ficar, né? Não importa o título, seja pastor, seja apóstolo, seja o que for, né? O título que a pessoa tiver de cristão, de crente, se ela não for realmente um verdadeiro cristão convertido, essas pessoas todas ficarão, os ateus, incrédulos, religiosos, porque nenhuma religião salva, né? Tá claro aqui na Bíblia, no texto, que só Deus pode salvar. Então essas pessoas vão ficar na grande tribulação e vão gemer e vão sofrer de uma forma nunca antes vista. Então aqui, João, ele vê essa grande multidão que ninguém podia contar. Ele vê aqui, ó, eis, né, no versículo 9, eis grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas em pé diante do trono e diante do Cordeiro, né? Diante do Pai e do Filho, vestidos de vestes brancas. O que significa as vestes brancas, né? Uma veste reluzente, uma veste pura. O branco na Bíblia significa pureza, santidade. Então, são pessoas de todas as nações que durante a grande tribulação, olha só, durante a grande tribulação, essas pessoas vão crer no Senhor Jesus, vão se arrepender e serão salvas. E por crer no Senhor Jesus, serão perseguidas e serão assassinadas e serão transformadas em mártires. Porque no período da grande tribulação, o anticristo, o falso profeta, Satanás e seus demônios vão estar com toda a sua força e liberdade, permitida por Deus, né, na medida que Deus permita, para atacar o mundo e para principalmente os que crerem no Senhor Jesus, né? Será permitido que eles matem os cristãos, né, em todo o mundo. Então essas pessoas que João vê no céu, diante de Deus, diante do trono, diante de Jesus, com vestes brancas, significa que elas foram salvas no período da grande tribulação. Não vai se confundir. A igreja, antes da tribulação, já está no céu, foi arrebatada. Só que aqui, João está vendo já, depois do início da grande tribulação, ele vê um outro grupo de pessoas. São pessoas que serão salvas por crer em Jesus durante a tribulação. Então, durante a tribulação vai ter pessoas que vão se converter, tá? Só que vão ter que pagar com o próprio sangue, tá? Hoje nós seremos salvos antes do arrebatamento pela fé, né? Pela fé no Senhor Jesus, pelo sangue do Senhor Jesus. Eles também, só que serão assassinados por sua fé. E eles estão com essas vestes brancas diante de Deus, com ramos de palmeiras na mão. O que significa esses ramos? Louvor, né? Estarão louvando aí
Jesus como Rei, como Senhor, e clamando com voz forte, dizendo: ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Ou seja, essas pessoas, João vê aqui um número, muita gente, incontável de pessoas que vão se converter, fruto da pregação do evangelho dos 144 mil. No vídeo passado a gente falou sobre isso. Esses 144 mil serão judeus ungidos por Deus, selados por Deus, que vão estar no mundo inteiro pregando o evangelho. Então muita gente vai crer na pregação deles e vão se salvar. Vão se salvar. Então vai haver um avivamento, mesmo a tanta catástrofe, mesmo em tanto sofrimento que há no mundo, na grande tribulação, ainda assim Deus sempre vai fazer um avivamento, ele vai salvar os seus escolhidos, os seus remanescentes. Então vai haver muita salvação por causa da pregação. E de todas as nações, judeus, gentios, né, que virão a crer no Senhor Jesus. Está ok? Muito bem. E essas pessoas, elas vão louvar a Deus. Essas pessoas que vêm da tribulação, do sofrimento, né, que morreram por Jesus, João as vê diante do trono, e o que elas dizem? Ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Então a salvação só é dada por Deus, pelo Senhor Jesus, e ninguém mais. Ou seja, religião não pode salvar, boas obras não salva, caridade não salva, tá? Não existe outro plano de salvação, não existe outra maneira de salvação, não existe reencarnação, ok? Para se livrar do inferno, só existe uma forma, através de Deus. E para que Deus te salve, você tem que crer nele, né? Sem a fé é impossível agradar a Deus, tá bom? Então salvação só a Deus. E aqui no versículo 11, deixa eu tomar um pouquinho de água. O versículo 11 diz assim, ó: todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono, tá? Então João vê as pessoas que vêm da grande tribulação diante do trono, certo? E o que mais que João vê? Ele vê todos os anjos. Não tem como contar. São bilhões de anjos. E onde estavam esses anjos, esses mensageiros, essas criaturas celestiais? Estavam rodeando o trono, tá? Então, as pessoas salvas durante a tribulação, onde estão? Diante do trono. Os anjos estão aonde? Ao redor do trono, tá? Aí diz assim, os anciãos, quem são os anciãos? É outro grupo de pessoas. Você vê que está bem separado aqui, não adianta querer misturar tudo que não tem como, né? Os anciãos são, os 24 anciões, né? São a igreja que foi arrebatada, tá? Então, quando essas pessoas com vestiduras brancas chegam no céu, os anciãos já estão lá, os anjos já estão lá, os 4 seres viventes já estão lá, os querubins já estão lá. Então é por isso que eu creio, muitas pessoas também, que a igreja não passará pela grande tribulação. Pelo que o texto nos mostra, a igreja não passará pela grande tribulação. Ok? Então ela será arrebatada antes de começar esses 7 anos. Que são os anciãos, que são os 24 anciãos, né? Que representa toda a igreja desde o dia de Pentecostes até o arrebatamento. Então todas as pessoas que creram, estão crendo e vão crer em Jesus desde o Pentecostes, né, até o arrebatamento da igreja, formam esse grupo de pessoas que a Bíblia simboliza aqui pelos 24 anciãos. Então João vê, vamos detalhar, os que vêm da tribulação diante do trono, vestiduras brancas, certo? Os anjos ao derredor do trono, ok? E que mais que ele vê? Os anciãos, que eu já falei para você que é a igreja arrebatada. E ele diz aqui, e os 4 seres viventes,
Quem são esses 4 seres viventes? São querubins, são criaturas, vamos dizer assim, diferente dos anjos. No livro de Ezequiel também fala sobre eles. São criaturas celestiais, né? Que estão ali diante de Deus também, tá? Então, todos os anjos estavam em pé rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes. E diante do trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus. Então, o que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo a igreja arrebatada, nós estamos vendo as pessoas que serão salvas durante a grande tribulação, os anjos e os querubins, ou seja, toda criatura celestial estará diante do trono de Deus e do Cordeiro, do Senhor Jesus, e vão estar postrados, adorando, glorificando, exaltando. Então, aqui você não vê a igreja se prostrando diante de Maria. Não, Maria, né, a mãe carnal de Jesus, faz parte dos anciãos. Ela também estará ali, se prostrando, como Paulo, como Pedro, como João, como eu, como você que crê, diante de Deus. Então não existe um trono para Maria, um trono para Pedro, um trono... Não. Tá? Nesse momento aqui, está específico que todos estarão adorando a Deus. Então o único que é digno de honra, de glória, de oração, de adoração, de louvor, é o Senhor Jesus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ninguém mais. Por isso é errado você dirigir as suas orações a qualquer outro Deus criado pela mente humana, inspirada por Satanás, né? Como as religiões trazem, né? Então por isso é errado. Tá? Então aqui João nos mostra que o único digno de ser adorado é Deus, ok? Então ele diz aqui, ó, o que eles diziam? Amém. O louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graças, a honra, o poder e a força sejam ao nosso Deus, para todo sempre. Amém. Está enfático, está explícito, está claro. Então, não se pode adorar imagens, não se pode adorar pessoas, não se pode adorar ninguém, nem do passado, nem do presente, nem do futuro, nem dos vivos e nem dos mortos, né? O único que deve ser adorado é Deus. E aqui João vê todos eles, todos nós estaremos ali diante do trono, tá bom? No versículo 13 diz assim, um dos anciãos, né? Uma das pessoas ali da igreja arrebatada, tomou a palavra e me perguntou. Então, João participa ali desse momento. Alguém ali dos anciãos fez uma pergunta para João. Quem são e de onde vieram estes que estão vestidos de branco? Quem são? Né? Eu já falei para vocês aqui, né? Quem são? Né? Aí o João responde assim, o Senhor sabe. O Senhor sabe. Então ele me disse, estes são os que vêm da grande tribulação. Então está respondido. Está respondido e está confirmado o que eu falei para vocês, né? Perguntaram para João, quem são esses que a gente está vendo aqui com vestiduras brancas diante de Deus? João falou, tu sabes. E o ancião responde, né? Ele disse assim, ó, estes são os que vêm da grande tribulação. Então, são as pessoas que vão crer no Senhor Jesus durante a tribulação. Então aí está uma separação. A igreja que foi arrebatada antes da grande tribulação e a igreja, né? O povo, as pessoas, judeus, gregos, gentios, todos que vão crer em Jesus durante a grande tribulação, tá?
E aí ele diz assim, ó, que lavaram suas vestes e alvejaram no sangue do Cordeiro. O que simboliza isso? Que quem é o Cordeiro? O Cordeiro é Jesus, que morreu na cruz por nós, que derramou o seu sangue por nós. Então, as pessoas que crerem no Senhor Jesus somente, tá? E derem sua vida por ele, foram lavadas dos seus pecados e foram salvas. Por isso, ele diz no versículo 15, estão diante do trono de Deus e o adoram de dia e de noite no seu santuário. Então, no céu existe o santuário de Deus, o templo de Deus, né? E todos os que creem nele estarão ali por todo sempre. Certo? E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Então estaremos ali cobertos por Deus por toda a eternidade, tá? No versículo 16 ele diz assim, jamais terão fome. Por que ele diz isso? Porque essas pessoas de vestiduras blancas que vieram da grande tribulação passaram fome, muitos morreram de fome. Porque a fome que vai vir será tão grande no período da grande tribulação, que as pessoas vão até praticar o canibalismo, para você ter uma ideia. Tá? A Bíblia nos fala que teve casos no passado, de épocas de fome, que a mãe matou o próprio filho. Tamanha extrema fome para poder matar a sua fome. Tá bom? Então, assim, é uma coisa que não haverá alimento suficiente no mundo durante a grande tribulação. Por conta das guerras, por conta do sofrimento, das catástrofes naturais, da falta de água, do calor excessivo do sol, enfim. Não vai haver comida. E o pouco de comida que tiver será caríssimo. Só as pessoas que tiverem muitas condições financeiras poderão, né, ter acesso. Muitos morrerão de fome. Inclusive, essas pessoas aqui de vestiduras blancas que vão estar durante a tribulação, elas vão morrer de fome porque elas não vão poder comprar comida. Porque na grande tribulação só vai poder comprar comida, só vai ter acesso a mercadorias as pessoas que receberem a marca da besta, o 666. A Bíblia fala que ninguém poderá comercializar sem a marca da besta. Ninguém poderá comer, nem beber, nem vender, não vai poder fazer nada sem a marca da besta. Você vê hoje em dia que sem um documento você não faz nada, né? Por exemplo, você que mora no Brasil, se você não tiver dinheiro, você não compra, né? E na época da tribulação, quem não tiver a marca da besta não vai poder comprar comida. Então essas pessoas vão preferir morrer de fome do que aceitar a marca da besta. Porque aceitar a marca da besta é negar a Jesus. Então elas vão dizer assim, não, se eu aceitar a marca da besta, eu posso comer. Só que eu vou comer e vou viver mais alguns anos e depois minha alma vai passar a eternidade do inferno. Eu não quero isso. Eu quero estar com Deus durante a eternidade. Então eu prefiro que me matem. Eu prefiro morrer de fome do que negar o meu Senhor Jesus. Porque o anticristo vai dizer assim, olha, negue Jesus e aceite a minha marca. E quem não aceitar a minha marca, então será assassinado, será preso, será torturado. Então, por isso está explícito aqui, João viu esse ancião falando, no versículo 16, diz assim, jamais terão fome. Então, no céu, quando elas chegarem no céu, aí sim acabará o sofrimento. E nunca mais elas terão fome, nunca mais terão sede, né? Porque na grande tribulação também a água será algo caríssimo e de pouco acesso também. Muita gente vai morrer de sede na grande tribulação. Não cairá sobre eles o sol. Por que ele diz isso? Porque a Bíblia também nos mostra em Apocalipse que o sol vai queimar as pessoas durante a grande tribulação. Ou seja, a radiação solar, a temperatura vai chegar a níveis que nunca antes chegou na história do planeta Terra. De forma que as pessoas vão ser queimadas pelo sol. Tá? Por isso ele diz aqui, não cairá sobre eles o sol. Nem
qualquer outro calor forte, né? Nem qualquer outro calor forte. Então, além... Qual outro calor forte pode ser aqui? Radiação, né? A gente sabe que aí vai ser liberada aí as bombas nucleares, bombas atômicas, durante as guerras na Grande Tribulação, né? Então, como aconteceu em Hiroshima, Nagasaki, né? As pessoas foram queimadas e mortas pela radiação, não é verdade? E ele diz aqui no versículo 17, pois o cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. Então Jesus vai apacentar, né? Como um pastor apacenta suas ovelhas, leva para onde tem pasto, leva para onde tem água, as protege, as cuida, né? Não permite que o animal selvagem a devore. Então assim também Jesus, ele vai apacentar o seu povo no céu por toda a eternidade. Não haverá fome, no céu não haverá fome, não haverá sede, não haverá guerras, não haverá demônios, não haverá injustiça, não haverá sofrimento, não haverá lágrimas, não haverá morte, não haverá perdas, vai ser a paz e a alegria eterna por toda a eternidade. E ele termina dizendo, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Então, o que as pessoas vão chorar, e o que nós já temos chorado, o que as pessoas vão chorar na tribulação, mas quando chegarmos no céu, o próprio Deus enxugará as nossas lágrimas. Ali já não haverá mais necessidade de lágrimas, somente de alegria, né? Somente de alegria, tá bom? Então terminamos aqui o capítulo 7 de Apocalipse, tá bom? Espero ter ajudado um pouco vocês aí com esse texto. E volto a falar, se você quer aprender, se você quer estudar a Bíblia, se inscreve aí no meu canal e acessa a playlist, tem outros estudos bíblicos ali também, tá? Em espanhol, inclusive, tem alguns também. E estamos fazendo o Apocalipse agora, nesse momento, certo? Então você pode acessar ali, desde o capítulo 1. E no próximo vídeo, assim que Deus nos permita, nós vamos continuar esse estudo bíblico. E aí vamos iniciar o capítulo 8 de Apocalipse, que é o 7º selo e o incensário de ouro. Vamos entender, vamos estudar, vamos ver o que significa o 7º selo, né? Já vimos os 6, agora vamos entrar no 7º selo e o incensário de ouro, tá? As trombetas, vamos ver tudo direitinho isso aí, beleza? No próximo vídeo vamos falar sobre isso, tá bom, meus amigos? Então, que Deus abençoe. Se vocês gostaram do vídeo, dá o like aí, porque isso ajuda também o YouTube mandar para outras pessoas esse vídeo automaticamente, tá? Se você quiser ajudar, você copia o link do vídeo, mande para outras pessoas, poste nas suas redes sociais, mande por WhatsApp, porque vai ajudar outras pessoas a conhecerem a esse Deus maravilhoso. Tá bom, amigos? Um grande abraço e até o próximo vídeo.